Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos iniciar o vídeo de hoje falando sobre as movimentações na linha de frente e sobre a visita do comandante ucraniano às suas tropas no front. Bom, como temos visto, nos últimos dias as forças russas avançaram em várias direções, e Kupiansk tem sido um dos focos dessas operações. Segundo os relatos mais recentes, as tropas russas realizaram ofensivas ao norte da cidade, perto de Dvorigna, Radikivka e Kindrashivka, além de ataques a leste na região de Petropavlivka. Enquanto isso, Moscou lança ataques tanto perto da cidade quanto mais ao norte, na região de Krinsk. Um detalhe aqui, gente, interessante, é um mapa divulgado pelo próprio Estado-Maior ucraniano ontem, dia 26, que mostra os russos conseguindo avançar até a rodovia T-0515, que liga Pokrovsk a Andrivka. E para confirmar esse avanço, imagens geolocalizadas divulgadas um dia antes também mostram forças ucranianas atacando um prédio ocupado pelos russos no oeste de Andrivka, o que acaba sugerindo que os russos tomaram recentemente esse assentamento. Agora, mudando um pouco de área, a Rússia também registrou avanços na região de Velika Novozilka. Eles lançaram operações ofensivas ao norte da cidade em Novocheretovaty, Skudny e Dnitropoenerkia, e também ao nordeste, perto de Burtatsk. No dia 26, o Estado-Maior ucraniano também publicou um mapa confirmando que os russos conseguiram avançar ao sul de Novozilka, o que acaba reforçando essa tendência de pressão russa na região. E não para por aí, hein? No Oblast de Zaporizhia, Moscou continua tentando consolidar posições no setor ocidental. Os ataques foram direcionados para o nordeste de Robotyne, em direção a Charivny, e também para o noroeste, perto de Piatykat, Mali-Shecherbak e Kamiansk. Além disso, houve movimentações contra Novoandrivka. O mapa mais recente divulgado pela Ucrânia indica que a Rússia avançou ao sul de Shecherbak e a nordeste de Lukov, duas áreas situadas ao noroeste de Robotyne. E o comandante ucraniano esteve visitando o front e dando sua avaliação da situação, principalmente na região de Novopavlivka, onde os combates estão cada vez mais intensos. O Alexander Sirski afirmou hoje, quinta-feira, que visitou as brigadas que estão defendendo essa linha de frente, onde os russos intensificaram suas ofensivas. Segundo ele, Moscou está tentando romper as defesas ucranianas para capturar 3 assentamentos estratégicos. Ele divulgou essa informação pelo Facebook, mas não especificou exatamente quando ou em qual parte da frente ele esteve. E a gente já tem números para entender a intensidade dos combates por lá. O exército ucraniano registrou 19 confrontos nas últimas 24 horas nessa frente, principalmente perto das vilas de Konstantinopil, Rozdone, Shevchenko e Burlastik. E, gente, essa área onde os combates estão acontecendo abriga depósitos de lítio e terras raras, segundo o Serviço Geológico da Ucrânia. Isso pode até ser coincidência, mas sabemos que a questão dos minerais estratégicos da Ucrânia tem chamado muita atenção nos últimos tempos. Aliás, esse tema ganhou ainda mais destaque depois que Trump manifestou interesse em acessar esses recursos. Ele anunciou que Zelensky deve visitar Washington nesta sexta-feira para assinar um acordo de cooperação no desenvolvimento desses minerais. Mas Zelensky já deixou claro que o sucesso desse acordo depende de negociações mais amplas e, claro, da continuidade do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Agora, voltando para o front, a gente precisa entender a lógica desses avanços russos, né? Algumas partes da linha de frente de Novopavlivka estão a apenas 14 quilômetros da região de Dnipropetrovsk, que Moscou vem tentando alcançar para consolidar o controle sobre todo o Oblast de Donetsk. Isso já faz parte dos objetivos declarados da Rússia desde o início da guerra. Segundo Sirski, essa meta russa não mudou nos últimos 3 anos. Segundo ele, os russos querem alcançar essas fronteiras administrativas da região de Donetsk e, para isso, eles seguem investindo em ofensivas pesadas. Bom, saindo um pouco do front, vamos falar da diplomacia. E nessa linha, o Conselho Europeu está se movimentando para reforçar o apoio à Ucrânia. O presidente do Conselho, Antônio Costa, confirmou nesta quinta-feira que convidou Zelensky para um encontro especial dos líderes da União Europeia no dia 6 de março. A pauta? O futuro do apoio europeu à Ucrânia. Na carta que foi enviada aos líderes da União Europeia, Costa deixou claro que o bloco e seus Estados-membros estão prontos para assumir mais responsabilidade na segurança da Europa. E aqui vem um ponto-chave, né? Ele sugeriu que a União Europeia deve se preparar para contribuir diretamente com garantias de segurança para garantir uma paz duradoura aos ucranianos. Não estamos falando apenas de ajuda com material ou financeira, mas de um papel mais ativo da União Europeia na estrutura de defesa do leste europeu. Além disso, o português Costa falou que esse encontro precisa gerar decisões concretas para que a União Europeia esteja mais bem equipada para enfrentar desafios de segurança tanto imediatos quanto futuros. Podemos concluir que a discussão não será apenas sobre a guerra na Ucrânia, mas também sobre o fortalecimento da própria capacidade da Europa de lidar com ameaças estratégicas. Bom, mudando de lado, mas ainda no núcleo diplomático,
No dia 24 de fevereiro, no aniversário de 3 anos do início da guerra, Putin conversou com o presidente chinês Xi Jinping. Os dois reforçaram a parceria estratégica sino-russa e discutiram as negociações recentes entre Rússia e Estados Unidos sobre as demandas russas em relação à Ucrânia. Mas não foi só isso, tá? No dia seguinte, 25 de fevereiro, autoridades russas também se encontraram com representantes do Irã e da Coreia do Norte. O chanceler russo Sergei Lavrov e sua delegação foram até Teherã para reuniões com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghi, e com o presidente iraniano Massoud Pezeshkian. No entanto, os dois lados enfatizaram o recente acordo de parceria estratégica russo-iraniano e a expansão das relações entre os países. Araghi criticou as sanções dos Estados Unidos contra o setor petrolífero iraniano e afirmou que Teherã está avançando na questão nuclear em cooperação com Rússia e China. Essa fala a gente ganha ainda mais peso quando a gente olha para um relatório recente da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, que foi divulgado pela Associated Press no dia 26. Esse relatório aponta um aumento importante nos estoques de urânio altamente enriquecidos do Irã. E eles já disseram que não pretendem negociar enquanto as sanções continuarem. Isso acaba criando um impasse bem perigoso, especialmente porque os russos e os chineses estão alinhados com Teherã nessa questão. Se somarmos essa movimentação à crescente cooperação militar entre Rússia, Irã e Coreia do Norte, temos um eixo estratégico que desafia diretamente os interesses dos Estados Unidos e seus aliados. No entanto, como conversamos ontem, o fator Trump traz um quê de complexidade e incerteza para os analistas. Por exemplo, uma delegação russa chegou à residência do cônsul-geral dos Estados Unidos em Istambul para uma rodada de negociações sobre questões bilaterais relacionadas às operações das embaixadas dos dois países. Basicamente é uma tentativa de resolver algumas pendências diplomáticas no momento em que as relações entre Washington e Moscou parecem menos tensas do que até o dia 20 de janeiro, quando Trump assumiu. Será que estamos vendo uma espécie de DETAN, de coexistência pacífica, para ficar nos conceitos usados na Guerra Fria? Pelo lado americano, a delegação é liderada por Sonata Kuter, vice-secretária adjunta de Estado. Já os russos são representados por Alexander Darchiev, diretor do Departamento do Atlântico Norte do Ministério das Relações Exteriores da Rússia e futuro embaixador russo nos Estados Unidos. Além deles, há funcionários do Departamento de Estado e do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, além de membros das respectivas embaixadas. Mas esse clima muda quando falamos de Europa, né? Seja na porção continental, seja do outro lado do Canal da Mancha. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, está pressionando os Estados Unidos para garantir um papel mais ativo na segurança da Ucrânia. Ontem, quarta-feira, ele afirmou que Washington precisa oferecer um backstop, ou seja, um respaldo de segurança para qualquer força de paz europeia que venha a ser enviada para a Ucrânia no futuro. E, segundo ele, sem esse suporte dos Estados Unidos, qualquer solução para o conflito pode acabar sendo um cessar-fogo temporário e não uma paz duradoura. Starmer está indo para Washington encontrar Trump e já deixou claro que o Reino Unido está disposto a participar de uma força de paz na Ucrânia. Mas na visão dele isso só faz sentido se houver algum tipo de apoio concreto de Washington. E aqui entra um ponto delicado, gente. Desde que Trump assumiu, como vocês têm visto, ele tem se distanciado da abordagem mais pró-Ucrânia adotada por Washington nos últimos anos, o que tem deixado os europeus preocupados e tentando alinhar uma frente unida de apoio a Kiev. E não é todo mundo que pensa igual. Alguns países, como a França, estão dispostos a enviar tropas para a Ucrânia. Outros, como a Polônia, já disseram que não vão se envolver. E, é claro, a Rússia rejeitou completamente a ideia de tropas de paz europeias no território ucraniano, o que acaba significando que qualquer passo nessa direção pode aumentar ainda mais as tensões. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.